Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. Muito se fala em democracia, que é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Na democracia, é o povo que toma as decisões políticas importantes. É um governo no qual o poder e as responsabilidades cívicas são exercidas por todos os cidadãos. Ele defende os direitos humanos como a liberdade de expressão e de religião, a oportunidade de organizar e participar plenamente da vida política, econômica e cultural da sociedade. Afinal, realmente vivemos numa democracia? Eu acredito que não. Eu, na verdade, acredito que a gente vive numa ditadura. Por quê? Nesses últimos anos que o PT, por exemplo, esteve no poder, a gente viu várias coisas como corrupção e outros males aí, aparelhamento do poder judiciário, controle dos meios de comunicações e compra de voto no Congresso. A gente viu também eleitores sendo escravos das suas necessidades, como Bolsa Família também, que isso é visivelmente uma compra de votos. Isso não faz parte de uma democracia, que a democracia é a divergência de opiniões, mas quem ganha, por exemplo, é a maior parte da população. Eles não, eles priorizam a minoria e centralizam o que eles querem com o objetivo de tornar, por exemplo, o Brasil um país socialista, que é o objetivo do PT e o Fórum de São Paulo. Por isso que eu não acredito que a gente não vive numa democracia e sim vive numa ditadura, disfarçada de democracia. A primeira e grande razão pela qual o povo não percebe que está sendo fortemente enganado é a incapacidade que mostra para desenvolver o raciocínio lógico. Sem entender o que realmente é uma democracia, só o fato de alguém afirmar que este é o regime político do país, isto já é o bastante para que aplauda e fique convencido. Atualmente, mesmo sem analisar com maior profundidade o que se passa no Brasil, dizer que vivemos num país democrático é faltar com a verdade. Na melhor das hipóteses, o regime é falso ou deformado. Olha só, falar sobre a democracia não é uma coisa muito fácil. Até porque hoje no Brasil eu acredito que não existe a democracia no sentido real da palavra. Porque enquanto houverem miseráveis, enquanto houverem pessoas que vendem seu voto, enquanto houver uma população onde a maior parte são analfabetos funcionais, não há condições de ter democracia. Para que haja um sistema realmente democrático, é necessário que haja um esclarecimento político da população. E esse esclarecimento político, ele só se torna real quando a população, de uma maneira geral, ela é instruída, ela valoriza a educação. Sem a valorização da educação, é impossível haver o discernimento sobre o que é certo e o que é errado dentro da política. A política é feita com cidadãos instruídos, com cidadãos capacitados para poder debater e apontar realmente qual é o verdadeiro sentido que a sociedade deve caminhar. Segundo José Saramago, vivemos em uma democracia sequestrada, condicionada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política a tirar um governo de que não se gosta e a pôr outro de que talvez se venha a gostar. Nada mais. As grandes decisões são tomadas em outras esferas. Pensando nisso, até que ponto nós interferimos no futuro do nosso país? A maioria dos brasileiros, sem medo de errar, está plenamente convencida de que a democracia se resume no ato de eleger seus representantes através do voto nas urnas. A partir daí, até o final do mandato do eleito, sequer tem o direito de pedir a substituição de quem o enganou. Hoje em dia, no Brasil, nós vivemos um sistema político representativo. O que é que isso quer dizer? A população elege os seus representantes políticos e eles é que assumem a responsabilidade de legislar, não é, de determinar as leis que vão estabelecer formas de comportamento, as regras do país de uma forma geral. O que é que a gente observa hoje é que a população, de uma maneira geral, ela não tem nenhum interesse, e nem em política, nem em economia. Eles vendem o seu voto, eles trocam a sua cidadania por coisas de pequeno valor. O que a gente tem que observar é que dentro desses sistemas representativos, as pessoas que são eleitas, elas simplesmente não representam
a população de uma maneira geral. Há uma troca de favores constante, não é? Eles trocam o bem-estar da sociedade de uma forma geral, não é? Por quantias que são volumosas. Então, a corrupção hoje impera. É praticamente impossível você encontrar um parlamentar que não esteja envolvido em um escândalo de corrupção. O próprio Conselho de Ética tem 3 deputados que estão respondendo processo, não é? Por corrupção, seja relativa ou passiva. Então isso é um verdadeiro absurdo. Então a partir do momento onde o próprio cidadão não se vê representado naqueles que ele mesmo escolheu, existe uma incoerência muito grande. Chegar a reclamar de corrupção, quando você mesmo contribui para ela, eu acredito que é uma hipocrisia. Então a população, de uma maneira geral, para se sentir realmente representada dentro do Congresso Nacional ou das câmaras estaduais, ela tem que acompanhar a vida dos seus parlamentares. Por quê? Como é que pode ser feito isso? Acompanhando através da mídia, de uma maneira geral, jornais, revistas, né, os portais das transparências que ficam, né, que são divulgados na internet, o que é que seu parlamentar está fazendo, participar das plenárias que estão acontecendo, mas simplesmente a população não tem interesse. As pessoas não acompanham, são poucas pessoas que fazem isso. Então eu acredito que o grau de instrução ela tem uma relação muito forte com isso. Quando você observa que determinados segmentos da sociedade que são mais instruídos, gostam de ler os jornais, acompanham a vida dos parlamentares, esses sim se sentem, né, com a responsabilidade sobre essas pessoas que foram escolhidas por eles de acompanhar. Daí a gente tem tido desde 2013, não é, uma presença maciça nessas manifestações que estão acontecendo pelo país todo, mas se você for observar os segmentos que estão se mobilizando, se manifestando, na sua grande maioria são da classe média. Porque a população, a camada mais pobre, a camada miserável, de uma maneira geral, ela está preocupada com programas assistencialistas. Está preocupado com Bolsa Família, está preocupado, não é, com as cotas na universidade. Então, por conta desses pequenos, como é que eu posso dizer, esses programas assistencialistas, elas acabam se vendendo, se trocando, não é? E as coisas estão caminhando para um lado que não é bom, não é positivo. A política, ela não tem que ser feita apenas para as minorias. A política ela tem que ser feita para a sociedade como um todo. Então, enquanto você tiver esse populismo, não é, que a gente já viu que em outros momentos da história realmente terminaram em ditaduras, como foi o caso do próprio Getúlio Vargas, não é? Enquanto continuar dessa forma, eu acredito que estamos em maus lençóis dentro do Brasil. O povo pobre, que não tem acesso à cultura, não tem informação suficiente e vota no primeiro candidato que o oferece uma cesta básica ou prometer coisas absurdamente grandiosas a ponto de conquistar a cabeça dos desafortunados que sonham com um salário mínimo maior. Sem contar que seria muito mais fácil corromper um pequeno grupo de pessoas do que uma população inteira. Os candidatos talvez fossem um número menor e provavelmente teriam de lutar mais para conquistar aqueles que têm um pouco mais de informação à sua disposição, que pode pesquisar, que pode observar o seu favorito. Muitos cidadãos de hoje, em várias partes do mundo, estão percebendo a falsidade do sistema político que vivemos hoje e exigindo uma verdadeira democracia. Diversas manifestações espalhadas pelo mundo mostram que estamos entrando numa nova era, em que o povo passa a exigir uma maior participação nas decisões de governo. Cabe a cada um de nós pensar se devemos continuar aceitando que outros decidam por nós ou assumir a responsabilidade para decidir sobre o que queremos para nós mesmos e para as futuras gerações. Yeah!